surgir, como é que funciona o cérebro rapidamente, para a gente ver os exemplos mais profundos depois. Estão vendo a apresentação? Eu estou sem o celular aqui hoje, pessoal, então não consigo ver o chat. Tá? Deixa eu pegar, porque senão fica ruim. Só um minuto. Pronto. Estão vendo a apresentação? Carregou? Sim. Beleza. Bom, eu vou começar falando aqui de um exemplo clássico que eu gosto bastante. Eu até citei numa das aulas, mas a gente não acabou destacando sobre essa história, que é da chimpanzé Wash, né? Wash era um chimpanzé muito inteligente. Ela se destacava de outros macacos porque ela conseguia se comunicar com humanos através de libras, né? Através da língua de sinais. Então, vários outros experimentos tentaram replicar a inteligência que a Wash obteve, né? Tentaram com outros chimpanzés e realmente é algo muito raro. A Wash, ela fez mais que isso. Depois dela aprender e conseguir se comunicar, o Wash falava, Wash comida, né? Wash dormir, Wash escova de dente, ela conseguia identificar e dizer o que era uma escova de dente através da língua de sinais. Obviamente ela não falava, né? E aí ela conseguiu, além de se comunicar através da língua de sinais, ela conseguiu ensinar a outros chimpanzés a língua de sinais, que é uma coisa assim fantástica, né, para um chimpanzé. E daí pouquíssimos chimpanzés, como Osh, conseguiram se comunicar propriamente com seres humanos, né? E daí a gente começa a se questionar qual é a diferença do cérebro de outros animais para o cérebro humano, né? Basicamente, o cérebro humano ele se destaca por um item muito importante, que é a quantidade de neurônios. Alguém sabe quantos neurônios o cérebro humano tem? Milhares. Bilhões, né? 86 bilhões de neurônios. Daí um grande questionamento, Oxe. é bastante. Daí um grande questionamento que permeou durante anos a ciência foi se o tamanho do cérebro ele tinha uma correlação com a inteligência. Daí o que foi feito, né, de maneira científica? Foi analisado o cérebro de outros animais, né? A primeira comparação foi feita com os próprios chimpanzés, né? Então, assim, o chimpanzé tem em torno de 16, 20 bilhões de neurônios, já o cérebro humano ele tem 86 bilhões de neurônios. Fizeram comparação também com cães e gatos. Mas vocês acham que é o mais inteligente, o cão ou o gato? Em termos de inteligência? Qual animal que vocês acham mais inteligente, o cão ou o gato? O cão?
O cão. O cão ele tem o dobro de neurônio do que o gato. Então espera-se que o comportamento do cachorro, o que ele consegue aprender, ele consiga ser um pouco mais inteligente do que o gato, né? E daí ele está falando tudo isso para a gente entender qual é essa correlação de número de neurônios, por que os neurônios eles são importantes e o que distingue o cérebro humano para outros animais, né? Por que a gente é tão mais inteligente do que outros animais, né? Aqui a gente tem uma rede de neurônios, eu vou falar bem rapidamente, né? Porque a rede neural ela é inspirada no, no cérebro humano. A gente tem basicamente a propagação de um impulso elétrico de um neurônio para um outro neurônio. Então é interessante a gente perceber que vocês sabem provavelmente o telefone de vocês, o número celular decorado, correto? Sim, sim. A Leidiane, que acabou de falar por último, fala o teu número de trás para frente de celular. Uai, eu não sei, não. Percebe que a gente Eu já tem sei, uma eu sei de frente para trás, né? percebe que a gente tem uma dificuldade de inverter a ordem, por exemplo, do número que a gente fala frequentemente, né? Porque o que acontece é uma propagação, né, de sinais, que daí quando você lembra o primeiro número, e isso é muito comum quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente lembra primeiro uma letra, o primeiro número, e depois a gente lembra o restante. E se a gente quiser inverter a ordem, a gente dificilmente consegue, porque não é a forma que os neurônios eles se propagam para a gente recuperar a informação, no caso a memória. Isso é bem interessante a gente perceber, porque a gente vai trabalhar com a propagação de sinais, mas de forma artificiais, né? Que é uma rede neural do nível mais básico, com uma camada só inicialmente, que recebe o nome de perceptron, né? Mas é legal a gente perceber que o cérebro ele se comporta dessa forma, né? A gente tem um impulso elétrico que é propagado de um neurônio para o outro, e isso faz com que a gente aprenda. É bem interessante, a gente tem algo chamado de neuroplasticidade cerebral. É uma área relativamente nova, né? Vou tentar explicar da maneira mais simples possível, mas quem tiver interesse, acho que eu já até falei desse livro para vocês, mas tem um livro que é fantástico, que é O Cérebro que se Transforma. E daí ele começa a falar um pouco dessa neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade cerebral? É a capacidade do cérebro, através dos neurônios, obviamente, de aprender algo e de se readaptar. Tem aquele ditado que fala: cachorro velho não aprende truque novo. Já ouviram falar desse ditado? Sim ou não? Sim. Bom, ele está um pouco equivocado, esse ditado. Nós podemos sim aprender em qualquer idade, agora um pouco diferente da forma que uma criança aprende. Aí eu vou explicar um pouquinho, mas deixa eu falar desse artigo. Esse artigo aqui é um artigo de 2020, não, 2005, perdão, 2005, que fala o seguinte: uma mulher, ela perdeu a capacidade de se equilibrar, né? Tem o vestibular que fica no ouvido, ele tem uma ligação direta com essa capacidade de equilíbrio. O que acontece? Ela tinha um problema no vestibular e ela não conseguia se equilibrar. Porque é como se fosse um órgão, é esse órgão, né, que trabalha, é como se ele fosse um sensor, que diz quando a gente está caindo para o lado, para o outro, e daí a gente percebe que está caindo e reposiciona o pé, bota mais força, menos força muscular, para que a gente não caia. Mas sem essa percepção, não tinha como ela se equilibrar. Frequentemente ela era confundida com a bêbada, né? Porque ela estava sempre caindo, tentando se apoiando pelas paredes, porque realmente ela não conseguia se equilibrar. Essa história eu acho ela fantástica. É como se você no teu celular, quando você vira,
por um lado, ele acompanha, ele vira, né? Porque ele tem um giroscópio. Ele percebe quando você gira o celular. Todo mundo entende, né? Do celular quando vira, às vezes fica a tela cheia, se você estiver vendo um vídeo. Então, era como se ela tivesse um defeito nesse sensor, que não conseguia perceber quando ela estava caindo para um lado um pouco mais ou para o outro. Daí, o que foi feito? Né? Colocaram uma espécie de giroscópio no capacete e um sensor eletromagnético na língua dela. Né? Então, esse sensor emitia sinais elétricos na língua quando ela estava caindo para o lado, um, um impulso, né? Tinha um estímulo do lado da língua. Quando ela caiu para o outro, era estimulado do outro lado da língua. O que aconteceu? O cérebro, através da neuroplasticidade, ele começou a reaprender a se equilibrar através de um sensor externo. Então, depois de algumas horas de treino, todo dia, durante algumas semanas, na verdade, nos primeiros dias, os resultados foram assim, fantásticos. Ela já começou a se equilibrar muito mais, começou a andar sem precisar de bengala ou se apoiar na parede, mas não perfeitamente. Depois de algumas semanas, ela começava a andar com propriedade, sem nenhum problema. O que é uma coisa assim fantástica, né? Essa capacidade dos neurônios se adaptarem a um sensor externo e reaprender a se equilibrar. Mesma coisa quando a gente aprende uma língua nova, né? E isso é bem interessante também. Acho que todo mundo aqui gostaria de aprender inglês, ou francês, ou qualquer outra língua. Né? Quando a gente é mais jovem, quando a gente é uma criança necessariamente, a área do cérebro que é ativada para aprender uma língua, quando você aprende uma língua nova, na verdade a mesma área da língua natural. Tipo, se a gente está aprendendo inglês quando é criança e está aprendendo português, está localizado na mesma área do cérebro. Então, a mesma área é ativada quando você fala inglês ou português, quando você é mais novo, né? Quando você é uma criança. Por isso que as crianças elas têm mais facilidade para aprender uma língua quando é mais nova, né? Porque depois, quando a gente fica mais velho, a gente acaba estimulando duas áreas diferentes. Tem a área da língua materna da gente e o cérebro acaba alocando, recrutando neurônios em outra área do cérebro para aprender uma língua nova, como inglês, francês, chinês, qualquer língua que você queira aprender. Isso é muito interessante, porque quando a gente para de estimular aquela área, comecei a estudar inglês e daí estou num certo nível. Tem uma regra no cérebro da neuroplasticidade que diz o seguinte: se você para de estimular, o cérebro recruta aqueles neurônios para outra atividade. Então, o que acontece com quem estuda inglês e quem estudou aqui alguma vez na vida, fez algum curso e estava no nível razoável e parou de estudar, com certeza absoluta vai dizer que hoje está muito pior do que quando acabou o curso. Por quê? Porque não houve aquele treinamento, aquele estímulo dos neurônios. Daí o que o cérebro faz? Ele recruta aqueles neurônios para outra atividade. Isso é fantástico, né? Isso é uma área relativamente nova, né? E essas descobertas têm menos de 50 anos, né? De como o cérebro realmente funciona, como ele aprende. E daí foi descoberto ainda que nós temos não só cerca de 86 bilhões de neurônios, foi uma pesquisadora brasileira, inclusive, que fez essa descoberta, que antes achávamos que tínhamos 100 bilhões, e daí uma pesquisadora brasileira, cerca de uns 15 anos atrás, descobriu que, na verdade, nós temos 86 bilhões. Agora só 14, né? 14 a menos, né? É basicamente o que o chimpanzé tem. Se a gente tivesse mais 14 bilhões de neurônios, a gente ia ser muito mais esperto do que somos hoje. Então, toda essa história é interessante para a gente entender a importância dessas conexões neurais. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cria hábitos e é dessa forma que nós vamos espelhar as redes neurais artificiais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Nenhuma dúvida?
Tá bom, então vamos continuar. Então, em resumo, né, uma rede neural artificial vai tentar replicar esse comportamento do neurônio, de aprender, de ter um impulso, de propagar esse impulso e transformar em uma saída. Então, basicamente, a gente vai ter uma entrada, né, que a gente vai chamar de impulsos, né, vão ser processadas pelos neurônios e vamos ter uma saída. A gente vai interpretar essa saída. O interessante, quando a gente começa a estudar redes neurais, é o seguinte: o quanto o impulso ele consegue se propagar. Você tem uma entrada, o quanto essa entrada ela é relevante. Aí você tem um peso. É esse peso que vai determinar a relevância daquela entrada. Então, de forma simplista, tá, a gente pode dizer o seguinte, né, que com as redes neurais a gente consegue aprender e começar a reconhecer padrões através de uma simulação de neurônios. A gente consegue aplicar em diversas áreas, né, redes neurais. Mas antes da gente discutir quando usar redes neurais, todas as possibilidades, é importante deixar claro que nem sempre a gente vai utilizar redes neurais. Não é que redes neurais é a melhor coisa do mundo e a gente vai utilizar em tudo, né? Todos os nossos códigos, todos os nossos algoritmos, eles necessitam utilizar redes neurais. Não, não é essa a ideia de redes neurais. Por quê? Alguém tem um palpite? Por que eu não posso utilizar redes neurais em tudo? Ninguém. Se manifesta para dizer assim, não, pelo menos. Porque tem algoritmos, gente, que são extremamente precisos, rápidos, e que a gente não precisa simular uma rede neural. Quando a gente fala de uma rede neural, a gente está falando, e isso tem que ficar muito claro para vocês, de certa forma de algo que é impreciso, não é 100% preciso, porque é uma atividade muito complexa, que a gente não consegue ter um algoritmo exato, né? Porque para criar um algoritmo exato, a gente vai precisar rodar durante anos, né? Ou num tempo que não é concebível. Daí, com redes neurais, a gente consegue ter um algoritmo bom, com uma certa probabilidade de acerto, uma probabilidade alta, né? Mas que não é perfeito, então a gente sempre tem um erro. Vocês perceberam que quando a gente estava trabalhando com machine learning, a gente sempre fazia uma análise, tinha as métricas, né, como a acurácia, e a gente obviamente gostaria de ser 100%, né, ter acurácia 100%, as outras métricas também, com excelentes níveis, com zero de erro. Mas toda vez que a gente começa a utilizar inteligência artificial, a gente assume que vai ter um percentual de erro, isso é normal, né? Então é importante a gente entender que se a gente tiver um algoritmo que execute um tempo computacional adequado e que traga um resultado preciso, né, a gente deve utilizar esse algoritmo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Para encontrar, todo mundo sabe o que é um grafo, né? Acho que eu já falei para vocês o que era um grafo, ou não. Sim ou não? Todo mundo sabe o que é um grafo? Vocês estão vivos, jantaram. Deixa eu perguntar aqui. Verônica, sabe o que é um grafo? Sim, pronto. Só para ver se estava aí também. Daqui a pouco eu pergunto a outra pessoa. Por exemplo, um grafo. Aí você vai ter os nós, os vértices, as arestas.
Daí você pode precisar encontrar um menor caminho de um ponto ao outro. Você tem algoritmos muito bons para isso, como, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra. Você pode utilizar rede neural? Beleza, até pode, mas você tem um algoritmo que roda num tempo computacional muito bom, que você encontra o menor caminho de forma precisa. Para que você vai utilizar a rede neural, nesse caso? Vou dar um outro exemplo mais simples, talvez mais simples. Né? Você tem problemas de otimização, que você consegue construir equações e achar um menor, ou o custo mínimo ou o custo máximo, dependendo do que você quer otimizar. E aí você consegue fazer isso e achar o menor valor, o custo mínimo ou o custo máximo, de forma precisa, rápida. E aí você não precisa utilizar uma rede neural para isso. Tá? Isso quando a gente fala de precisão, é porque tem algoritmos exatos. O que é um algoritmo exato, para ficar mais claro? Um algoritmo exato é quando você precisa executar você vai executar um problema que tem uma solução e você acha a melhor solução possível de forma rápida, eficiente e sempre vai dar aquele mesmo valor toda vez que você executar. Né? Um algoritmo preciso, né? Com 100% de confiabilidade. Se ele encontrou a resposta, é a melhor resposta. Quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente não tem essa certeza de que em 100% dos casos ele vai achar a resposta correta sempre. Né? A gente sempre assume que tem uma probabilidade de falha. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com redes neurais ou com algoritmos específicos de machine learning, a gente está diante de problemas complexos, onde a gente não teria capacidade computacional ou memória RAM suficiente, ou mesmo um algoritmo para encontrar uma solução 100% correta durante toda vez que você executasse, ou mesmo encontrar uma solução. Às vezes, dependendo do problema, ele é tão complexo que se você tenta verificar todas as soluções possíveis, computacionalmente é impossível. O cérebro humano, né, através dessas conexões neuronais, e também, isso de uma forma muito simplista, né, porque a gente tem várias áreas do cérebro, né, uma delas é o córtex pré-frontal, que é o que torna a gente, assim, digamos, mais inteligente, né, que é uma das últimas áreas do cérebro a se desenvolver, o que faz com que a gente tome decisões. É o córtex pré-frontal, por exemplo. E a gente tem muito neurônio no córtex pré-frontal. Por exemplo, o elefante, ele tem um cérebro muito maior que o cérebro humano e tem mais neurônios que o cérebro humano. Ele tem cerca de 200 bilhões de neurônios. Mas esses neurônios estão localizados em outra área que não é o córtex pré-frontal. Ele tem 90 e tantos por cento dos neurônios em outra área do cérebro, nas outras áreas do cérebro. E daí o grande diferencial do ser humano é ter um grande número de neurônios no córtex pré-frontal, que é com que faz com que a gente reflita, com que a gente tome decisões. E quando quem bebe aqui percebe que quando bebe demais, né, a gente acaba tomando decisões não muito boas, né? Vai numa balada, fica com alguém de beleza duvidosa, porque o córtex pré-frontal não está funcionando corretamente. Você não consegue pensar com clareza, tomar uma decisão com clareza. Aí no outro dia, quando você se recupera, aí vem o que a gente chama de ressaca moral. Você fala, rapaz, o que, que eu fiz ontem, pelo amor de Deus? Né? Então, o córtex pré-frontal é essa área aqui do cérebro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê meu mouse? Deixa eu achar. Achei. Deixa eu botar o laser aqui. O córtex pré-frontal é essa área aqui do cérebro, que fica aqui mais ou menos atrás da testa. Né? Essa área ela se desenvolveu por último na evolução humana para que a gente pudesse tomar decisões. Então, toda vez que você toma uma decisão, é essa área do cérebro que está funcionando, que está ativa. Então, perceba que o cérebro humano ele consegue detectar quando alguém está com raiva com muita facilidade. Né?
Você observa que aquela expressão significa raiva, você consegue associar rapidamente, né? O cérebro humano ele foi criado para reconhecer padrões. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Quando você visse um tigre, um animal perigoso, você tinha que saber que aquilo ali era perigo e correr. Ou quando você percebia que um seu ancestral queria bater em você, te matar, etc., você tinha que perceber raiva, né? Então, o cérebro humano é uma máquina fantástica para reconhecer padrão, né? Quando alguém está feliz ou triste, você reconhece com facilidade. Agora, para uma máquina, isso é muito difícil, né? Para uma máquina, isso é muito difícil. E também é muito difícil para nós trabalhar com números. Quando eu digo trabalhar com números, eu me refiro a fazer cálculos complexos, né? O computador ele faz cálculos complexos muito rapidamente. Nós não, porque o cérebro não foi, digamos assim, projetado para fazer contas, né, de cabeça, né? Cálculos complexos. E daí a gente começa a tentar imitar como o cérebro funciona através de redes neurais artificiais para problemas complexos, como a gente já tinha discutido, por exemplo, para diagnósticos médicos, né? A gente tem uma tomografia, daí tem um processamento de imagem, algo que é complexo, assim, para o próprio médico ele tem uma taxa de precisão, ou seja, ele não acerta 100% das vezes quando a pessoa tem câncer, mas você consegue treinar uma rede neural para ela reconhecer quando é câncer e quando não é câncer. E isso com a taxa de acertos, o que os estudos mostram, acima dos médicos, né? Mais do que os médicos acertam, né? Então, detecção de fraude de cartão de crédito, né? Ou para você reconhecer, para você dar crédito para uma pessoa, por exemplo, são várias variáveis envolvidas. Ah, se a pessoa tem casa própria, quanto ela ganha, se, se ela é casada, quantos anos ela trabalha, quantos anos a pessoa tem. Aí tem uma série de features, né, de características, como a gente viu no Machine Learning, e daí você tem que classificar. A gente está falando de um algoritmo supervisionado, nesse caso, e a rede neural, ela consegue processar rapidamente, né, com, se ela for bem treinada, eu vou explicar para vocês o que é uma rede neural bem treinada, com uma precisão muito boa e muito rápida, né? A rede neural tem essa vantagem, né? Ela pode ser executada muito rapidamente. Isso também depende de quantas camadas a rede tem, de quantos neurônios a gente está falando, né? Mas é algo assim fantástico, né? Nós vamos ver hoje o princípio básico. A gente vai ver uma rede neural artificial daqui a pouquinho, né? A gente consegue, por exemplo, identificar compostos químicos, trabalhar com visão computacional, fazer o tratamento de imagens. Daí a gente vai falar exatamente isso na aula de hoje, né? Eu vou falar do perceptron, a gente vai pegar uma imagem, a gente vai entender como o computador ele consegue entender se aquilo ali é se aquela imagem é um dígito um dígito 2, um dígito 3, né? Porque a gente tem uma área que é bem antiga, né? É uma das primeiras áreas que surgiu de inteligência artificial, que era de transformar texto, né? Quando eu falo texto, é palavras e números, em, de imagens, né? em, em texto limpo no computador, né? É uma coisa a gente pegar uma foto que a gente escreveu com a nossa letra, né? Cursiva, de caneta ou de lápis, e a gente transformar isso para um texto real, né? No computador. Quando falo texto real, no caso, um A, um B, um C, um D, um 2, um 3, um 4, que a gente consiga fazer alguma operação, né? Então, acho que fica claro para vocês o que é uma imagem, o que é uma imagem de um dígito, né? O que é o dígito realmente, né? Então, tem essa questão de aprendizado, ela é muito importante. A gente precisa de um treinamento, como, por exemplo, fala que quando sua mulher está com muita raiva, você vai assim, amor, fica calma. É a mesma coisa de dizer assim, Satanás, eu te invoco e desafio a tua fúria. Esse é um processo de aprendizagem, né? Então, a rede neural, ela precisa desse treinamento. A gente vai perceber que a rede neural, ela também é um sistema supervisionado, onde a gente precisa
ter os dados de treinamento para a gente poder treinar a nossa rede neural e melhorar o nosso modelo, os pesos, né, da nossa rede neural, para que ela seja precisa. Então, isso aqui é basicamente como funciona uma rede neural. Aqui são várias entradas, né? X1, X2, X3, Xn, são N entradas, e eu tenho um peso para cada entrada, né? Essa bola aqui, ela representa o neurônio. Tá? Nós temos uma função de soma, uma função de ativação, que a gente também pode chamar de função de transferência. Então, essa fórmula aqui, ó, ela é basicamente a fórmula do perceptron. Deixa eu ver meu mouse aqui, peraí. Eita, tá, vou lugar errado. Aqui, ó, essa fórmula aqui, a fórmula do perceptron. Ela parece ser difícil, mas não é, gente. Essa fórmula aqui ela é bem simples. O que ela quer dizer? Isso é extremamente importante para que a gente entenda como funciona uma rede neural, pelo menos inicialmente. Tá? Aqui são as entradas. Tá? Cada entrada eu tenho um peso, que eu vou multiplicar essa entrada e eu vou somar todas essas entradas. Por exemplo, vamos pegar 3 entradas, tá? Aqui a primeira entrada pode ser 1, aqui pode ser 2 e aqui pode ser 2 também. Então tem uma entrada 1, 2 e 2. Pode ser que aqui meu peso ele seja meio, aqui o peso seja 1, aqui o peso ele seja menos 1. O peso ele pode ser negativo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma, essa fórmula aqui, ó. 1 vezes meio dá meio. Vai dar meio. Mais 2 vezes 1 dá 2. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui total? Opa, perdão. Menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar meio. Então, eu tenho essa soma aqui dessas 3 entradas, nesse exemplo, né, com esses pesos, que eu vou ter o quê? Como resultado aqui meio. Então, isso aqui é a minha soma. Daí eu vou aplicar uma função que vai gerar minha saída em cima desse número aqui. Ah, deu meio. Então, meio vai representar a minha saída. Eu vou aplicar uma função sobre esse meio, que pode dizer, por exemplo, que o número que eu estou trabalhando é o número 5, o número 4. Professor, mas eu ainda não entendi. Vamos lá. Vou tentar deixar um pouco mais claro. Isso aqui é um conjunto de dígitos, né, que a gente pode escrever à mão. Daí vamos extrair um número. Por exemplo, extrair o número 5. Né? Então eu vou pegar um exemplo aqui. Aqui nesse exemplo eu peguei o 5, né? Mas vamos supor que tivesse sido 8, porque não tem 8 aqui. Então o que a gente faz? A gente pega esse 8, a gente desmembra em pixels aqui. Então vai ser uma matriz de 28 por 28. Tá? Uma matriz de 28 por 28. Que no final das contas eu vou ter 784 pixels. Então é como se eu tivesse aqui 784 entradas. Entende? Do X1 é como se ele fosse até 784, o N. Né? Eu vou ter um peso para cada pixel. Tá? Eu vou ter um peso aqui para cada pixel. Né? Cada pixel ele é uma entrada. O que é essa entrada? Só para a gente ficar mais claro. A gente pode dizer que toda vez que for mais próximo do branco é 0. Toda vez que for mais próximo do preto é 1. Quando for cinza é meio. Quando for cinza escuro, sei lá, 0,6. Então isso é a nossa entrada. Perceba que essa entrada aqui, x1, x2, x3, é cada pixel dessa minha matriz. Né? E aqui ele vai variando esse número. Né? Nesse exemplo aqui, quando é preto, na verdade ele é 0. Mais próximo do branco, ele vai chegando aqui a 254.
tá? Quando é totalmente branco. Um pouquinho menos puxado para o preto, ele vai estar aqui, ó, 34, 61. Então, cada valor dessa matriz é uma entrada. É esse X aqui. Tá? Então, nós vamos ter aqui pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, pixel 5, até o pixel 784. Tranquilo até aqui? Professor, bota o slide anterior, por favor, só para ver um negocinho. Tirando dúvida. Isso aqui? Isso. Essa parte da função de transferência sou eu que determino durante a análise ou não? A função de transferência, você pode usar uma função... eu vou explicar o que é essa função de transferência, tá? Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho eu explico ela. Ah, é que eu fiquei boiando nessa parte, assim, fiquei procurando. É porque realmente eu não falei sobre ela, mas eu vou falar agora. Ah, tranquilo, então. É porque a função de transferência é uma função de ativação que você define, e daí eu vou explicar ela aqui, daqui a pouquinho. Vou explicar aqui agora. Nesse exemplo aqui, ó, vamos lá entender essas entradas aqui, né? O primeiro pixel aqui foi 0, né? Aí o outro pixel foi 0 também, e assim por diante, né? Então imagine que eu treinei esse neurônio aqui, só esse neurônio, tá? Para ele reconhecer o número 8. Ah, esse aqui eu treinei para reconhecer o número 7. Esse aqui eu treinei para reconhecer o número 6. Esse aqui eu treinei para reconhecer o número 5. Esse aqui eu treinei para reconhecer o número 4. E assim sucessivamente, né? Aí eu tenho um aqui que é para reconhecer o 9, etc. Então, vamos focar aqui, tá? Nesse cara aqui. Como é que vai funcionar o meu perceptron aqui? Para reconhecer se esse número é um 8 ou não. Eu vou ter aqui várias entradas, né? Que são meus pixels, que eu transformei aqui em números, né? Transformei na matriz. E daí eu tenho um peso para cada pixel, né? Que a gente chamou de W. Aí a gente vai fazer essa soma das entradas vezes o peso, e eu vou ter aqui no final um número. Esse número eu vou passar por essa minha função de ativação ou função de transferência, que daí ele pode dizer, por exemplo, aqui pode dar 0,80. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Pode ser que essa minha soma ela dê um número alto, tipo 4,57. Daí eu passo por uma função de ativação que vai transformar isso aqui entre um número entre 0 e 1, e ele deu 0,97. Daí eu pego esses mesmos pixels, essas mesmas entradas, para esse neurônio aqui, que é para saber se esse número é um 7 ou se é um 8. Né? Esse mesmo desenho aqui, tá? Eu jogo as entradas aqui, as entradas são as mesmas, tá? E eu jogo essas entradas aqui, né, no 7. Quando eu jogo essas entradas aqui, os pesos para esse neurônio 7 são diferentes. Esses pesos não são iguais, né? Os pesos para cá, para o 8 é um peso, para o 7 é outro peso. Daí quando eu jogo aqui, ele dá um outro número, 3,5. Daí eu tenho uma função lá de transferência que eu determino que quando eu passo esse número na função de transferência, ou função de ativação, ele me dá 0,7. Daí, quando eu jogo esse mesmo número 8, aqui nesse neurônio 6, com os respectivos pesos, né? Daí ele me dá um número 2,5, e me retorna um número, quando eu passo pela função de ativação, 0,43. E assim sucessivamente. O que acontece? Depois de eu jogar essa matriz, né, em todos os meus neurônios aqui com os respectivos pesos, eu vou olhar, peraí, esse cara aqui foi o que teve o número mais alto entre 0 e 1. Então eu vou dizer que ele é 8. Qual é o grande desafio de uma rede neural? O grande desafio de uma rede neural não são as entradas, né? Deixa eu só apagar aqui. As entradas você já tem, né? Você pode ter um problema só para transformar, por exemplo, a imagem inicial em pixels, em números que representam as cores, né? Preto, branco, cinza.
Mas essa parte aqui ela não é complexa. De você pegar a imagem, transformar ela aqui em pixels e quantificar aqui, né, cada pixel entre 0 e 254. Essa parte é relativamente simples, né? Daí essas são as entradas para o teu neurônio. Então vai ter 784 entradas. O que é difícil na rede neural, e é isso que a gente chama de processo de treinamento supervisionado, é você entrar com essa entrada, que ela não vai mudar, essa entrada ela é fixa, mas é você ajustar os pesos para a tua saída ela ser adequada. Qual é a saída adequada? Você dizer que isso realmente é o dígito 8. Se você jogou essa entrada aqui no neurônio que era para reconhecer o dígito 5, e no final das contas ele está dando um número muito alto aqui, tipo 0,99, e quanto mais alto, mais próximo de 1, isso quer dizer que é verdade, então tá errado. Esses pesos desse neurônio 5, eles precisam ser ajustados. Ele talvez esteja pegando, sei lá, uma parte aqui desse pixel e dando um peso muito alto para esse pixel, que está dando um número muito elevado e está dando probabilidade grande dele detectar como 5. Daí você precisa ajustar os pesos desse neurônio 5. Daí o 8, ele está dando aqui um número baixo, está dando meio. Está dando meio. E quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade de realmente ser 8, né? Aí você jogou aqui essa mesma entrada e deu meio. Por quê? Porque provavelmente esse peso aqui, desses números aqui, ó, dessa região, o peso deve estar muito baixo, né? Então tá errado o peso desse algoritmo aqui do Perceptron para detectar se é 8. Então o peso precisa ser ajustado. Então o grande desafio na rede neural é você conseguir determinar os pesos corretamente para tu aumentar a tua precisão da tua rede neural. Esse é o grande desafio. E, obviamente, a gente está trabalhando aqui com uma rede bem simples também, né? Ficou claro essa parte, pessoal? Não? Tá bom. Deixa eu explicar de novo. Porque o quadro faz um pouquinho de falta nessa hora. Deixa eu ver aqui, para não rabiscar tanto. Deixa eu ver se eu fazendo pelo PowerPoint fica mais bonitinho. Vocês estão vendo o PowerPoint em branco? Sim. Sim, sim, professor. Vamos pegar aqui, vê só, vou dar um exemplo aqui com 3 entradas, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui bem legal para vocês. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que vai dar para entender. Vamos lá. Com a falta do quadro, vamos apelar aqui. Vamos pegar esse mesmo exemplo de um dígito, tá? Mas com a matriz muito menor. Imagine que isso aqui era um dígito, tá? Que eu transformei em bits 0 e 1, tá? Dá para ver direito, pessoal? Consegue enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui.
Perceba que onde tem um, deixa eu botar em vermelho para ficar mais visível, né? É como se eu tivesse pego uma imagem, tá? E transformado ela em bits 0 e 1. Tá? Uma matriz aqui, 4x4. Uma simplificação. Que número é esse aqui, pessoal, que vocês acham? 4? 4. Parece um 4 aqui, né? Não é isso? Aqui, a perninha do 4, desce aqui. Beleza? Tranquilo isso aqui? Então, no momento sim, tá Sim, tranquilo. Beleza, agora imagine o seguinte, olha. Vamos lá para a rede neural agora. Deixa eu botar aqui minha equação. Eu vou ter uma função de soma. Vou botar aqui soma. Que vai pegar cadê os símbolos? Equation. Vamos chamar aqui de entrada x e j. Aí eu vou precisar que vocês me ajudem um pouquinho com a parte matemática, tá? Relembra aí o ensino médio. Vamos fazer assim, tá? x00. Isso aqui é linha e coluna, tá? Peso 00 mais... Deixa eu descer aqui. Eu não vou usar o somatório para simplificar. Pessoal, tem como aumentar um pouquinho dessa fonte? Que não dá para ver direitinho, que eu tô acompanhando pelo celular. Ó, perceba o seguinte aqui, pessoal. x00 é linha e coluna 0. Esse cara aqui. Quanto vale aqui? 0, certo? Certo? x00 vale... Deixa eu botar aqui. Isso aqui vai valer 0. Certo? x01 vai valer 1. Beleza? Que é esse cara aqui, ó. Tá? x02, 0 é a linha, né? Primeiro é a linha, depois é a coluna, tá? Opa. Dá para ver, Danilo? Dá sim, pessoal, já dá para ver sim. Tá. x02 é quanto? Vocês entenderam Zero. isso aqui? Quanto é esse aqui? 0, 1, 2, né? x02 é 0. Zero. Concordam? Sim, sim. Vamos pegar aqui só mais um aqui. O x03. Aí eu terminei essa primeira linha, certo? Beleza? Terminei essa primeira linha aqui. Ela vai ser quanto aqui? Opa, volta. Vai ser 1, né? x03 vai ser 1. Concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Não, não peguei não aí, eu não peguei não. Vê só, Verônica. Aqui é linha 0, coluna... Deixa eu botar aqui. Linha, né? E aqui é coluna. Opa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Coluna. Nesse sentido é coluna, né?
linha e coluna. Tá? Então, qual é essa aqui coluna é essa aqui, que o meu mouse está? É a coluna 0. Que coluna é essa aqui? É a coluna 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, x03 é a linha 0, coluna 3. Aí quanto é que vale? 1. x03 é 1. Ah, ó, aqui é o x00, x01, x02, x03. Certo? E aqui, professor? Entendi agora. Aqui, esse cara aqui, deixa eu colocar ele em destacado aqui. Esse cinza aqui é quanto? É o x10, que é a linha 1, coluna 0. Deu para entender? Deixa eu botar mais Sim. aqui, ó. Esse aqui seria o x10. Esse aqui seria que número? Quem me diz aqui? Na matriz aqui. Que linha é? Linha Linha 2, linha 2, coluna coluna 2. 2. Então veja só, cada valor que está aqui, ó, 0, 1, isso aqui é uma entrada. Né? Eu defini que esse é binário, essa entrada. Ela tem sempre um peso atrelado. Quando eu pego essa entrada vezes o peso, ele vai me retornar uma soma. Que nada mais é do que isso aqui. Ó. Deixa eu voltar. É isso que eu queria que ficasse claro nesse primeiro momento. Deixa eu voltar. Nada mais é do que isso aqui. Ó. Que é essa formulazinha aqui. O que ele está falando aqui? Ó? Eu vou pegar as entradas e multiplicar pelo peso. Basicamente está dizendo o seguinte, vou pegar todas as entradas, multiplicar pelo peso e somar tudo, para ter um número final aqui. Pego a entrada 1 vezes o peso 1, entrada 2 vezes o peso 2, entrada 3 vezes o peso 3, e assim até o final. Eu vou ter sempre um peso atrelado a cada entrada. Tá? Essa sacada inicial que eu quero que vocês tenham. Vamos voltar para cá. Ué. Ah, tá aqui. Estão vendo a minha tela de novo? Essa tela aqui? Do 4? Sim. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que no final, depois que eu somar isso aqui e passar... Vamos simplificar, esquece a função de ativação. Vamos só a soma. Eu quero que quando eu somo isso aqui, se é um 4, eu quero que o peso me retorne aqui, ó, 7 de soma. Se ele me der 7, quando eu passar na minha função de ativação, ele vai transformar isso aqui em falso verdadeiro. Aí ele vai me dizer que depois que eu passei pela minha função, isso aqui vai dar verdadeiro para o número 4. Verdade. Mas vamos lá com calma. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. O grande segredo de uma rede neural, na verdade, são esses pesos aqui. Porque a entrada, ela não muda. A entrada ela vai ser sempre a mesma. Né? Eu transformei a minha imagem nesses bits, né? Nessa representação simplificada da realidade. O que vai determinar se a minha rede ela vai ser precisa ou não é esse peso. Por quê? Porque se eu chegar aqui, olha, nesse x01 e dizer que esse peso W01 é zero, quanto é que vai dar essa multiplicação aqui? Zero. Se eu chegar aqui no meu W03 e dizer que o peso é zero, essa primeira linha, quando ele for calcular a soma dessa primeira linha,
ela vai ser quanto? 0. Por quê? Porque o peso está errado, né? Eu coloquei peso 0 nesse cara aqui, peso 0 aqui. Então, assim, eu tenho um problema para identificar esse dígito, porque eu setei errado o peso dele. Porque qual é a ideia, né? A ideia é que quanto maior o número aqui, nesse exemplo simplista, quanto maior essa minha soma, isso eu estou testando o neurônio, vamos supor que seja um neurônio para testar se o número é 4 ou não. Tá? Daí esse neurônio, que é para testar se o número é 4 ou não, ele tem que maximizar o peso desses caras aqui, ó. Marcelo, esse peso que Marcelo está falando é o número da linha e da coluna? Não, 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 não. O peso, toda entrada na rede neural ela vai estar associada a um peso, né? Então, esse peso ele é determinado do teu modelo da tua rede neural. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente for codificar, algumas técnicas para a gente determinar o melhor peso. Como que o pessoal faz inicialmente numa rede neural? Coloca os pesos aleatórios. O pessoal não sabe se a rede está adequada ou não aos Então, pesos. ele Pode já falar. vem pré-definido. Ele é definido aleatoriamente, o peso inicial. Daí o que a gente tem? Aí essa sacada que eu queria que vocês entendessem, né? A gente vai ter uma entrada lá, tipo naquele exemplo, vou voltar ao slide daqui a pouco, a gente vai ter lá 784 entradas. A gente vai ter um peso para cada entrada. E a gente vai somar tudo para depois a gente ter um número só, que vai ser a nossa saída, que vai ser o indicativo se aquele número é um 4 ou não. Ou no exemplo anterior, se aquele número é um 8 ou não. O que vai determinar isso é o peso. O segredo da rede neural é a gente conseguir dar os pesos adequados para cada entrada. Se a gente fosse pensar em termos humanos, em termos do cérebro, é como se a gente tivesse um estímulo, e daí esse estímulo se propagou e gerou um outro estímulo, né? Mas aí ele bloqueia para certas regiões, né? O estímulo é mais baixo para outros neurônios, mas para outro neurônio que se comunica com outro neurônio, daí esse estímulo é mais forte. É mais ou menos essa ideia do peso, né? Então, o peso ele serve para a gente determinar a importância daquela entrada, né? Por exemplo, aqui para essa figura, talvez depois que a gente setasse os pesos, ele se confundisse um pouco com, deixa eu ver que número aqui, aqui é o 4, talvez com o número, deixa eu ver que é o número que a gente podia representar aqui, com o número 9, talvez. Porque o 9 a gente fecharia aqui, tá o 9 meio feio aqui, né? Mas tipo, aqui seria mais ou menos o 9, assim, ó. Então, percebe que isso aqui dá uma ideia de um 9, né? Fechado aqui, ó. Mas daí a única diferença foi esse cara aqui. Então esse cara aqui tem que estar com um peso bem adequado para ele entender que o 9, o peso para esse cara aqui, para ele detectar que é o 9, ele tem que ser alto. Senão ele vai confundir com o 4. Né? Então é esse jogo aqui de entradas e peso que a gente vai ter uma soma, uma função de soma, que vai determinar a precisão da minha rede neural. Deixa eu voltar aqui. Com quadro fica um pouco mais fácil de explicar, mas eu acho que deu para entender a ideia. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Vocês conseguem ver em tela cheia? Sim, sim, professor. Ou está em tela sem estar cheia? Para mim fica meio assim. Pra mim tá ótimo. Tá show de bola. É porque às vezes eu estava compartilhando e não estava aparecendo tela cheia, mas agora tá. Então deixa eu voltar aqui para esse exemplo aqui. Então imagine que aqui é o neurônio para detectar que aqui é 8. Né?
E aqui é o neurônio para detectar que aqui é 4. Né? Quando essas entradas forem multiplicadas pelo peso, porque eu tenho esse neurônio aqui, 8, cada entrada tem um peso relativo a esse neurônio apenas. Tá? Daí ele vai me retornar uma soma. Vamos supor que essa soma, no final das contas, depois que eu passar pela função de ativação, deu 0,99. Então a ideia é que o peso faça com que ele chegue perto de 1, que indica que é um 8. E daí quando eu passo essa mesma matriz aqui para esse neurônio 4, ele me retorna 0,7. Daí no final das contas, depois que eu testar entre todos os neurônios aqui, entre todos os dígitos, eu vou dizer, cara, esse desenho aqui, quando eu joguei aqui no neurônio 8, com os pesos adequados, já treinado, ele deu esse número. Então significa que esse desenho é o número 8. Ah, professor, e pode dar errado? Poderia. Eu poderia ter uns pesos de forma inadequada que faria com que aqui fosse 8, né? Eu jogasse os valores aqui de entrada, mas os pesos de forma errônea, e retornou aqui 0,3. E daí o número mais alto foi para esse neurônio aqui, 4, foi 0,7. Os outros foram 0, 0,2, 0,1. Daí o que se aproximou mais foi esse cara, então eu vou dizer que esse algarismo 8 é, na verdade, o dígito 4. O dígito 8 é o dígito 4. Por quê? Porque está errado o peso. Eu preciso rebalancear os pesos para que isso aqui seja mais perto de 1. Na próxima aula eu vou trazer um exemplo menor. Eu pensei que esse exemplo ia dar para vocês pegarem mais facilmente, mas não deu. Deixa eu pegar esse exemplo do dinossauro aqui do Chrome, né? Quando o navegador ele está sem internet. Vocês conseguem ouvir o som? Não, né? Deixa eu botar no YouTube. Vídeo que eu vou mostrar a coisa funcionando, Vocês estão ouvindo? mas também quero mostrar o como. Agora sim. Sim. Agora sim. Mostrar a coisa funcionando legal, mas para agregar mais valor para vocês, eu gosto bastante de explicar isso. Enquanto eu estou explicando, eu vou explicar com as minhas palavras, não esperem algo técnico. Se quiserem algo técnico, entre na Wikipedia, no Google, em algum curso. Mas se eu por acaso falar alguma coisa que você discorda, vamos lá no comentário, a gente corrige depois. Bom, para aqueles que não conhecem, ou provavelmente não usam o Chrome, ou tem uma internet muito boa, que não é verdade aqui no Brasil. Mas para quem não conhece, o dinossauro que eu estou falando é um joguinho do Chrome. Quando você está sem internet, né, a internet está desconectada, você carrega uma página, ele aparece um dinossaurozinho, se você aperta para cima ou para baixo ou espaço, ele começa a jogar. Isso é um jogo, né? Então vai vindo os cactos, você tem que pular eles, ou você tem que abaixar os pterodáctilos, e a ideia é que você faça pontos, né, e gaste seu tempo enquanto a internet não volta. Pois bem, a ideia foi muito simples. Fazer com que um programa, sem informação prévia do que é bom ou ruim, conseguisse aprender a jogar o jogo e fazer o máximo de pontuação possível, né? Utilizando duas coisinhas muito legais. Bom, meu objetivo com esse projeto, né, foi justamente aplicar o que eu aprendi até mesmo na faculdade, aprendi em curso da internet, aprendi no Google, aprendi, enfim, na vida. E isso tudo eu aprendi faz um ano, pouco menos de um ano, né, que eu tô interessado em inteligência artificial
e realmente lendo e aprendendo sobre isso. Então, de uma forma geral, a gente vai ver 2 pontos bacanas, que é a rede neural e algoritmo genético. Eu vou passar bem rápido em cima desses 2 tópicos, mas fiquem à vontade depois aí de pesquisar mais a fundo e aprenderem mais. Pois bem, como funciona esse tal dinossauro aprendendo a jogar e jogando que nem um chinês? Os chineses jogam muito bem as coisas. Pois bem, imaginem um jogo, tem um dinossauro, tem uma terra, né, um chão, e aí vai vindo os cactos. Como que eu abstraí isso para a gente conseguir aplicar numa inteligência artificial, numa rede neural, né? Eu pensei em sensores, né? Então imaginem que na hora que você está jogando o jogo, você tem lá a sua visão interpreta as coisas do que está acontecendo, e você pega, por exemplo, uma informação de distância, né? A distância até o cacto, até o primeiro cacto que está na sua frente. Então é uma informação muito crucial, porque é ela que vai determinar quando você pula ou não pula, né? Além disso, a gente também usa, por exemplo, o tamanho do obstáculo. E se for um obstáculo grande, se for um obstáculo pequeno, talvez você tenha que pular antes ou pular depois para chegar próximo dele no final, né? E isso é uma coisa que a gente também observa. A gente infere isso a partir da imagem. Outra coisa que a gente também observa é a velocidade. Porque se eu estou muito rápido, eu talvez tenha que pular um pouco antes, né? Então eu pensei nessa forma, simplificando dessa forma, e a gente colocou 3 sensores nesse dinossauro: distância, tamanho e velocidade. E ele tem saídas também, né? Que a gente chama de atuadores, como se fosse um motor, né? Só que nesse caso, os motores, né, o que fazem o dinossauro se movimentar são as teclas do teclado. Então, meu teclado tem tecla para cima e para baixo. Essas são as 2 ações que meu dinossauro pode fazer. Agora vamos tentar abstrair isso de uma forma mais geral. Vocês estão muito acostumados a trabalhar com código, né? If, else e coisas que são lógicas, né? Que são discretas. A gente pode botar então um programa aqui no meio. O programa não faz nada, não tem nada a ver com o vídeo, só para a gente exemplificar. E o que um programa faria nesse caso é ler essas entradas, interpretar essas entradas e descobrir qual é a melhor forma de gerar uma saída. Nesse caso, saída para as teclas do teclado. Só que, imagina, um programa ele está muito atrelado, né, à forma como você escreve, a sintaxe. A gente tem programa em C++, tem em Java, tem Python, Node, e tem várias linguagens. E imagine a gente fazer uma máquina interpretar isso e programar realmente um programa. É muito mais difícil. Um alienígena talvez não entenda, porque ele não vai entender, por exemplo, inglês. E inglês é uma coisa que não é geral, que não é universal. E a forma como eu compreendi isso foi justamente assim, pensando que um programa você entende, mas porque você está lendo, né? Ele está muito atrelado à forma como aquilo vai ser compilado, enfim. Ele é um programa que executa em uma sequência lógica. E se a gente fosse pensar de uma outra maneira, uma maneira mais geral, uma maneira analógica, como se não tivessem mais if e else, mas a gente tivesse sim funções, como se a gente estivesse mapeando entradas para saídas. A gente vem então a entender e aprender sobre rede neural. É uma forma muito bacana da gente mapear entradas para saídas, como se a gente estivesse criando uma função que generaliza, né, tudo isso que acontece nesse meio, em uma coisa analógica, porque a gente pode ter N valores para as entradas, né, quaisquer valores numéricos ou até mesmo sequências de valores, e a gente vai ter valores para saídas, independente dessas entradas. Isso que é o bacana. Para a gente estudar um pouco melhor, vamos separar e estudar só umzinho desse, como se a gente tivesse apenas uma entrada e a gente tivesse uma saída, em vermelho e em laranja. Da forma como a gente escreve um programa, a gente normalmente põe uma coisa no meio, né? Então essa coisa no meio, se a gente for ampliar isso e ver com uma lupa, poderia, por exemplo, colocar um programa. Se a entrada for maior que tanto, então a saída seja zero. Se não, seja tanto. Isso é uma forma discreta de pensar. Como eu falei, isso não é bom para uma máquina. Para uma máquina aprender, ou para uma máquina interpretar, ou para facilitar para a máquina aprender uma coisa, é legal que não seja assim, tão atrelado a uma sintaxe, a uma linguagem, né, uma língua, como inglês ou qualquer coisa desse tipo.
é bom como se fosse analógico. Se a gente fosse pensar em uma coisa analógica, volta sempre ao 0 e 1, né, ao binário. A máquina, tudo que está rodando é 0 e 1. Nesse caso, a gente pode pensar que as entradas, as saídas, todas vão de 0 até 1, por exemplo. Né? Ou elas são 0 ou elas são 1. Isso é uma coisa binária de se pensar. Ainda assim é discreto, né? Porque você tem dois valores. Você consegue descrever todas as possibilidades, né? 0 e 1. Agora vamos tentar tirar isso da cabeça e pensar que pode ser qualquer coisa entre 0 e 1, por exemplo. Né? A gente pode então pensar que qualquer valor entre 0 e 1 é válido. 0.1, 0.555575789, enfim, quaisquer valores podem ser válidos para entrada e para uma saída. Claro que isso pode se estender para menos infinito, infinito, mas vamos pensar então de 0 até 1, como se a gente estivesse limitando nossas entradas e nossas saídas. Agora vamos pensar de uma outra forma, por exemplo, ao invés de ser linear, a gente pode fazer isso parecido com uma sigmoide, ou até mesmo uma tangente, um arctangente, enfim, pode colocar qualquer função, para a gente não ter, por exemplo, uma coisa tão linear, né? Talvez uma coisa um pouco mais curva, como essa função aí. Beleza. E se a gente abstrair ainda mais, a gente vai ver que no final de tudo, depois que a gente tiver todas as conexões, essas entradas, essas saídas, e o intermediário disso vai ser basicamente uma função matemática que a gente consegue sim escrever ela no papel, como se fosse A mais B vezes X, isso aplica numa função, isso vira um A de novo, mais B vezes X, isso vai sendo recursivo. Então, a gente pode pensar que cada programinha é, na verdade, uma forma de a gente mapear, né, f de x, valendo um valor. Então, a gente vai ter que f de x, a função, ela é, na verdade, a nossa saída. E o que a gente está recebendo de entrada, nesse caso, é o x. E o que você faz, né, os valores que você põe no a e no b vão alterar como a sua saída vai ser de acordo com a entrada, que é o x. Beleza. Isso é uma forma muito simples, né? Nesse caso, a gente consegue mapear qualquer linha para outra linha. Mas se a gente quisesse algo um pouco mais complicado, né? Talvez um polinômio ou qualquer coisa assim, a gente poderia ter mais e mais que a gente chama de neurônios, né? É como se a gente tivesse mais formas, né, de mapear uma função para outra função, né? Mapear um gráfico para outro gráfico, né? E dessa forma, a gente pode abstrair isso ainda e dizer que cada conexão, né, ela tem um peso. Imagina que, nesse caso, o neurônio, que é essa bolinha amarela, ela tem um valorzinho que a gente chama de bias, e cada conexão de entrada tem um peso, como se fosse o peso que ela vai receber, que ela vai realmente ser multiplicado. Cada neurônio aí tem uma entrada somente, mas imagine então como fica em uma rede mais complexa. Ela fica mais ou menos assim. A gente tem várias, como se fossem camadas. Imaginem que isso está distribuído em camadas, né, verticais. A gente tem as entradas, tem uma outra camada com 3 neurônios, depois outra camada com 3 neurônios e uma única saída. Essas bolinhas amarelas e vermelhas, e até mesmo laranja, né, todas essas bolinhas que estão nesse desenho, elas são como se fossem valores. São valores que a gente pode pensar que eles vão de um valor até outro, 0 até 1, de menos infinito até infinito. Enfim, você consegue dizer o que está em cada um delas. E se você souber cada valorzinho desse, você consegue repetir esse comportamento em uma outra rede neural igual. Então é como se você estivesse copiando e colando. Se eu souber todos esses pesos, todos esses valorizinhos que estão em cada bolinha dessa, eu consigo repetir o meu comportamento com um programa idêntico, né? Desde que as conexões também sejam iguais, né? Mas eu Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, professor. Sim, professor. Vê a ideia aqui. em uma O sequência que ele vai lógica. fazer aqui? Deixa Se eu a só gente fosse adiantar porque não vai pensar dar tempo. de uma outra maneira, vamos separar, Imagine que ele vai ter esse valor de distância, de tamanho e de velocidade. E que isso aqui seja uma espécie de um neurônio, que ele vai decidir se vai ativar ou não a setinha para cima ou a setinha para baixo. Tipo, as entradas são as mesmas para esse cara aqui, da setinha para cima, e para baixo também. Então, baseado nessa entrada, ele vai ter um peso que vai determinar se ele pula ou se ele abaixa ou se ele não faz nada. Depende do valor, da distância, do tamanho e da velocidade e dos pesos que eu estou multiplicando. Quando eu
multiplicar a distância por um peso, o tamanho por um peso, a velocidade por um peso, e daí eu vou ter uma soma, uma função, ele vai me dizer se eu devo apertar a seta para cima. Mesma coisa aqui da seta para baixo. Daí o que ele vai Você fazer? Deixa eu consegue. adiantar aqui, tá? Ele vai trabalhar com diversos pesos diferentes, tá? Ele não sabe qual é o peso ideal. Ele vai utilizar uma coisa chamada algoritmo genético. Ele vai criar vários espécies, ele cria várias espécies, isso aqui é uma população, então ele vai criar várias espécies e vai mandar ela rodar, vai executar. E vai ver qual foi o dinossauro que foi mais Do longe. genoma. De neurais. A tecla do Ó, teclado. olha só. Ele vai ter várias gerações, porque ele vai soltar um dinossauro com um determinado peso, que ele vai pular e abaixar em determinado momento, ele vai ver o dinossauro que vai mais longe. O dinossauro que for mais longe, ele vai relacionando um com o outro. Ele bota 200 dinossauros da primeira geração. Daí ele vai pegar os 10 que foram mais longe. Daí ele vai começar a cruzar os dois, né? Para ter um outro dinossauro novo, uma nova população, uma nova geração, que ele espera que seja melhor. E daí vai acontecer isso aqui, ó. Um textinho mostrando o que ele está fazendo, né, com a tecla do teclado. E por diante. Bora lá. Bringing your ideas and innovations to the world means solving a lot of problems. Que a rede neural aqui, ela percebeu que ela deve ficar abaixada. Porque às vezes vem o pássaro por cima, ele já está abaixado, né? Ele só vai pular quando tiver algo próximo. E o interessante perceber aqui é que a rede neural ela aprendeu sozinha, jogando, né? Não foi algo pré-definido, que é um if amarrado, quando vier um pássaro que é assim, assim, assado, abaixa. Não. Com o passar do tempo do treinamento, né, a rede neural foi dando os pesos, se ele devia abaixar, pular, e daí ela entendeu que essa era a melhor estratégia. Eu vou disponibilizar esse link para vocês, tá? E na próxima aula eu tento trazer alguns exemplos mais simples para ver se a gente melhora esse entendimento, para a gente sair já da próxima aula com um exemplo codificado, né? A gente sair com um exemplo em código. Aí eu tento quebrar bem direitinho um exemplo menor para ver se eu consigo acabar com essas dúvidas que ficaram na aula de hoje.
Tá bom, pessoal? Tá certo. Pois uma boa noite aí, pessoal. Boa aula de metodologia para vocês. Boa noite, Tchau. pessoal. Valeu. Até mais.